que é o responsável pelo departamento jurídico deste órgão aqui na nossa cidade, a assessoria jurídica, e hoje vem para falar do Dia da Criança. Mas como a polêmica no momento está sendo essa questão do ICMS, a gente já solicitou a gentileza que ele abordasse o tema conosco. Então, seja bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos. Enfim, vamos abordar os temas que forem necessários nesse momento. Vamos lá, o que a gente pode dizer, né? A gente ouvia há pouco agora o presidente da Facmat, inclusive, comemorando essa liminar concedida judicialmente aí, nessa questão, suspendendo essa cobrança. Como é que o PROCON lida, pode ou vai lidar com isso, doutor? Vamos lá. Essa liminar ela tem origem numa ação civil pública, proposta pelo Ministério Público contra a Energisa, né? Que visa aí suspender essas cobranças que estão sendo realizadas de forma indiscriminada pela concessionária. Tá? O PROCON pode atuar na seguinte circunstância: apenas e tão somente para que a concessionária explique de forma detalhada qual é o débito que está sendo cobrado, quais os períodos que se referem. Tá? Então, até aí o PROCON vai poder atuar para que, de fato, a empresa apresente para os seus consumidores quais são os débitos, quais são os períodos, quais são os valores. De sorte que a forma com que a concessionária está fazendo é uma forma indiscriminada, que coloca em dúvida qual realmente é o valor devido por esse consumidor. Se pode ou não, se o período está correto ou não, quais são os valores, desde quando ele tem esse contrato de geração de energia solar ou não. Não está claro, digamos, nas contas o que está sendo cobrado. Exatamente. A via adequada para que a concessionária faça a cobrança é uma ação de regresso. Então, em tese, eles deveriam fazer uma ação contra cada um dessas pessoas que têm energia solar instalada durante esse período que eles alegam que fizeram o pagamento. E, na verdade, eles estão só acrescentando essa cobrança na conta de luz, é isso? Na verdade, eles estão emitindo uma cobrança em apartado, como se fosse uma fatura de consumo. Exatamente, mas nos mesmos moldes do que vem uma fatura normal. Isso pode levar o consumidor a erro. Pessoa perguntando aqui, quem já pagou essa cobrança de ICMS da Energisa, o que deve fazer? Veja, primeira situação, você vai ter que fazer uma ação contra a Energisa. Tá? Judicial, no caso. Uma ação judicial, uma ação de regresso, comprovando que você não é devedor desse período. Essa é a única solução para recuperar o dinheiro que já foi pago. E esse comprovar, ele utilizaria o que para comprovar? Primeiro, o contrato de instalação de energia solar é o principal, porque ele vai nos dizer lá qual é o período que você instalou, né, e a partir de quando você começou a supostamente não pagar o imposto de transmissão e da tarifa de energia elétrica. Essa liminar ela tem um período especificado? Ela vai durar enquanto não for julgado o mérito. Então, assim, a liminar ela foi deferida, ela pode ser revista pelo Tribunal de Justiça, isso está na lei. Se eventualmente os desembargadores entenderem que é o caso de suspensão de liminar, vai acontecer, e depois terá o julgamento do mérito. Se ela não for suspensa, simplesmente essa cobrança não pode ser feita. Se o tribunal entender que essa cobrança é indevida, então nós não vamos ter mais essa cobrança. Quem já pagou terá que entrar com uma ação de regresso pedindo essa restituição. Ação de restituição, ação de regresso contra a empresa pedindo que devolva esse dinheiro para Inclusive, é um momento de aguardar um pouco para que essa decisão seja julgada em seu mérito. O ideal então, né? seria aguardar o julgamento do mérito. Para não haver até mesmo custo, porque né? A forma com que a Energisa deveria cobrar não está sendo utilizada nessas cobranças administrativas. Então, como eu disse antes, a Energisa pode, através de uma ação de regresso, fazer a cobrança, mas de forma judicial, demonstrando todos os períodos. Estão perguntando aqui se essa cobrança está chegando só para empresas ou para cidadãos comuns também. Para cidadãos comuns também está chegando essa mesma cobrança. Quem está gerando energia solar, é isso, Quem tem geração própria de energia solar. Só para essas pessoas. Para o consumidor de energia comum, não. Quem não trabalha com energia solar não tem energia solar, não vai receber essa tarifa de cobrança. Se receber, tem que reclamar, né? Tem que reclamar. Inclusive, esse olhar do PROCON, ele será feito individualmente a quem provocá-los ou vocês pretendem entrar com uma ação em prol de todos aí? O PROCON estadual já se manifestou nesse caso, inclusive embasando a ação civil pública,
Então, não há necessidade de nós abrirmos uma nova reclamação para cobrir toda essa nossa demanda. Então, aquele que eventualmente se sentir lesado pode procurar o PROCON. No entanto, vou repetir, apenas e tão somente para que a concessionária explique quais são os débitos e qual é o período. É devido esse imposto, o Tribunal de Justiça ainda vai decidir se sim ou se não. Tá? Existem outros atores por trás disso, que é a Secretaria de Fazenda, que já informou qual foi o valor que a empresa pagou. Então, isso vai ter... será feito um rateio? O Estado vai arcar? Não vai arcar? Então, nós vamos ter que aguardar ainda essa decisão de mérito, essa ação civil pública, para saber se esse consumidor vai ou não pagar. Agora, isso vai acontecer em juízo. A concessionária deverá entrar com uma ação para cobrar. Muito bem. Para quem está com a cobrança na mão agora, se eu tivesse aí essa cobrança e decidindo vou pagar, não vou pagar, o que eu faço? Olha, levando em consideração o que diz a decisão liminar, as cobranças estão suspensas. Então eu guardo esse boleto e não preciso mexer com isso agora. Por enquanto, não. Certo. Tá? Essa aí é o livre-arbítrio de cada um. Você pode ou não pagar. Tá? Nós não podemos, o PROCON não pode dizer, olha, pague ou não pague. Não pague porque está suspenso. Porque está suspenso. Nós temos, de fato, uma liminar que está vigente, ela pode ser ou não suspensa a qualquer momento, o mérito pode ser julgado a qualquer momento. Entendi. Se cair a liminar, eu tenho que pagar depois, então. É mais ou menos assim. Mais ou menos isso, é mais ou menos assim. Só para deixar orientado. E quem tiver dúvida pode procurar o PROCON, né, doutor? Pode, sem dúvida nenhuma. Para tirar essas dúvidas em relação a isso, sim. Vou repetir novamente, o PROCON vai atuar apenas e tão somente para que a concessionária diga a esse consumidor qual é o débito, qual é o período, de forma discriminada, para que ele consiga, aí sim, se convencer se deve ou não deve esses valores. Muito bem. Bora falar do Dia da Criança, que é já neste sábado, né? Um feriado no sábado, o povo está reclamando do feriado no sábado, mas é uma data que suscita movimento no comércio, né, doutor? E tem alguns alertas que a gente sempre precisa fazer, ficar atento a algumas situações. Isso, dia 12 de outubro, sábado agora, é um dia importante para o comércio, né? E o PROCON sempre traz essas informações em datas comemorativas e datas importantes. Sim. Para que os consumidores não tenham nenhum tipo de problema e, via de consequência, também os comerciantes consigam aí lidar melhor com essas datas. Né? Dentre elas, que os comerciantes tenham as informações claras, adequadas em relação ao produto que está vendendo, ao preço que está vendendo. Cuidado com as propagandas, as publicidades enganosas, né? Vender um produto e não é o mesmo preço, não é o mesmo tamanho, não tem a mesma quantidade, para que os consumidores, ao fazer a aquisição desse produto, desse brinquedo, desse presente, verifique na loja qual é a política de trocas em relação a isso. Isso é muito importante. Tá? Então, antes de comprar, converse com quem está vendendo e o comerciante oriente os seus colaboradores em relação a essa política de trocas, qual é a política, em que momento ela vai se dar, quais são os documentos necessários, o que está sendo exigido, ou seja, os requisitos para que haja essa troca. Tá? Evitem também as compras pela internet em sites duvidosos ou também com promoções muito atraentes, com preços muito abaixo do valor de mercado, e isso pode ser um golpe. Então, a gente sempre orienta para que o consumidor faça isso. Né? Demais, que os consumidores evitem gastos excessivos, busquem comprar sempre com desconto, pagamento à vista, diminuindo a questão do cartão de crédito, porque isso também pode se tornar lá na frente um superendividamento. São os cuidados principais. Esses são os cuidados principais com essa data, dia 12 de outubro. E quem tiver dúvida também sempre pode procurar a equipe do PROCON, sem né, dúvida. doutor Daniel? O PROCON está de portas abertas, qualquer dúvida pode procurar o PROCON, tanto na Zona Leste como aqui no centro. Algo mais que o senhor gostaria de deixar dito para nós? Como é que está o movimento lá, tranquilo? Não, estamos com um movimento tranquilo, sem grandes problemas. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Sempre bem-vindo aqui com importantes esclarecimentos. Essa questão da energia e dessa cobrança traz susto para muita gente, né? Traz susto, mas o Ministério Público tem atuado. Eu acredito que o Judiciário vai dar uma resposta nos próximos dias. Já deu uma resposta, inclusive, através dessa liminar, mas isso vai ser provavelmente
é tocado a quatro mãos. O governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, com a própria concessionária, com representantes do Poder Judiciário, do Legislativo, PROCON, enfim, para que essa situação seja de forma o mais breve possível esclarecida, para que não traga um prejuízo para os consumidores. Num caso como esse, quem está com ações individuais, o que acontece? Ela fica suspensa pela liminar ou não? Provavelmente ou o juiz de ofício suspenderá ou as partes pedirão a suspensão dessas ações até que se julgue o mérito dessa ação civil pública. De todo jeito, é importante não perder prazo nesse O importante é não perder prazo. O importante é você buscar as melhores informações para que você não tenha um prejuízo. Tá? Perfeito. Em relação a essa cobrança, já foi decidido lá atrás que a lei que criou, ela era inconstitucional, então tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade em relação a essa cobrança. Isso já fortalece, né? Já fortalece. Então, só o que se precisa esclarecer, o que a concessionária precisa esclarecer é se realmente isso foi pago, quanto foi pago, quando foi pago e quem deve pagar e quanto cada um deve pagar, que é o que não está acontecendo. Está sendo uma cobrança indiscriminada, com valores e períodos aí que confundem a cabeça desse consumidor. Perfeito. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.